Programa Evidence, oferecimento Bose Embalagens, tudo para a sua festa você encontra aqui, lojas no centro e em São Silvano. Ricardo Valori Corretor de Imóveis, um nome com credibilidade e confiança na área imobiliária. Franco Ford, eleita mais uma vez uma das 5 melhores concessionárias Ford do Brasil. Estamos de volta e agora para falar de sentimentos, vamos falar de amor, vamos falar de relacionamentos, mas vamos falar principalmente do ciúme. Você que está aí do outro lado, é ciumento ou é ciumenta? Já se pegou alguma vez bisbilhotando o celular do marido ou da esposa, tendo alguma reação que indique ser ciúme? Pois é, se você quer entender mais sobre o assunto, fique ligadinho na matéria a seguir. Vamos visitar uma psicóloga renomada de nossa cidade, doutora Larissa Brunetti, que além de muito competente também é linda. Então, desde já, muito obrigada, Larissa, por nos receber, por nos ensinar tanto. E claro, fiquem ligadinhos na matéria, entendam um pouco mais sobre o sentimento, sobre até onde ele é aceitável, tolerável, não é verdade? Afinal, o Dia dos Namorados está chegando e a gente tem que comemorar, tem que festejar, tem que celebrar o amor e, de preferência, na paz. Vamos à matéria. Oh yeah, I've been looking under rocks and breaking locks, just trying to find you. I've been like a maniac, insomniac. Dia dos Namorados está chegando e hoje nós falaremos sobre um assunto, sobre um sentimento, na verdade, que está presente na maioria dos relacionamentos. Falaremos sobre ciúme. Por isso, estamos aqui com a doutora Larissa Brunetti, que é psicóloga e entende bastante de vários assuntos. Então, muito obrigada por nos receber, Larissa. Obrigada a vocês pela oportunidade, por vocês estarem aqui, né? E a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse sentimento que eu acredito que a maioria de todos vocês já conhecem, já passaram por algumas situações que envolveram a questão de ciúmes. Então, assim, para a gente começar, né, de fato, o que é o ciúme, assim, teoricamente? O ciúme, na verdade, é um sentimento natural do ser humano, em que envolve ali a questão do zelo, do amor pela pessoa desejada e do cuidado. Isso quando é natural, né? O ciúme visto como um modo natural do ser humano. Zelo, cuidado, o gostar, envolvem essas questões. Mas aí, em algumas situações, ele se torna um pouco maior. Acaba, muitas vezes, até sendo chamado de doença por muitas pessoas. Ah, você é doente, você tem ciúme demais. E quando chega nesse estágio? Exatamente. Aí a gente já muda um pouquinho o assunto. Aí já se torna o ciúmes patológico, né? É visto, sim, como uma doença, né? A pessoa ela tem aí que buscar muitas vezes um tipo de tratamento para estar ressignificando essa situação e a pessoa ela fica totalmente focada no outro, né? A gente percebe que o ciúmes patológico ele pode envolver de uma a 3 pessoas. É a pessoa com quem eu sinto ciúmes, é a vítima, né, dos ciúmes, a própria pessoa que sente e a outra pessoa que está envolvida ali, 3 ou mais pessoas, né? A outra pessoa ali que está envolvida, que está causando aquele desajustamento emocional. Às vezes nem existe essa terceira pessoa, de repente. Talvez é só na cabeça, né? Porque às vezes, por exemplo, mulheres, elas, na maioria das vezes, né? A gente não vai generalizar, é claro. Algumas mulheres vão lá, fuçam o celular do marido, né? Para ver se alguma coisa errada está acontecendo. Os maridos já são mais tranquilos, mas se a mulher se cuida um pouco mais, acaba também despertando um ciúme. Então, a gente percebe em alguns comportamentos. Isso daí é a criação, né? A pessoa, ela cria uma ilusão de que tem algo errado. Então, ela procura investigar ou admitir aquela ilusão, né? Concretizar aquela ilusão e procurar
estabelecer o porquê que ela está tendo aquele vínculo, por que ela está tendo aquela distorção, aquela criação toda, né, com a outra pessoa. Vai investigar ligações, mensagens, o porquê que a pessoa está se vestindo melhor, né? O olhar, as pessoas são capazes até de estar acompanhando o olhar da outra pessoa. Por que você está olhando às vezes até por um nada, mas por que você está olhando para aquela direção? Eu tenho percebido. Ou seja, a pessoa ela se foca inteiramente em acompanhar o outro e acaba muitas vezes se anulando. Pois é, e como fazer para que essa situação mude? Como a gente identifica, né, primeiramente, que esse ciúme já passou do limite? Isso daí é algo muito interessante. Por quê? A princípio, quando a gente fala de ciúmes, é algo até gostoso de sentir, né? Ah, meu namorado sente ciúmes de mim e tal. É algo até gostoso. Ou seja, a gente vai dando vazão a esses ciúmes acontecer. Quando repetidamente, ele acaba tomando proporções, né? A gente vai percebendo conforme os atritos do relacionamento. Acabam acontecendo constantemente conflitos, né, dentro da relação, em que as pessoas elas vão sentindo que aquilo está estreitando, ao invés de ser uma coisa gostosa, prazerosa, torna-se destrutiva. A pessoa passa a acompanhar mais, né, a querer estar mais perto, as ligações são mais frequentes, a ponto de limitar até a pessoa quanto à liberdade dela. E como a psicologia vê o ciúme? Então, a psicologia, ela assiste os ciúmes como algo natural. Os ciúmes em si. O ciúmes patológico, a gente já faz, tipo assim, uma análise quanto até mesmo o complexo de Édipo. Né? A gente percebe assim que quando a criancinha está na idade de 1 a 6 anos, ela já tem a referência ali, ela faz a referência do papai e da mamãe dela, assistindo como um casal que representa muito na vida dela. Ela tende a se familiarizar, a se encontrar ali, no caso, a menina com a mãe. Então, ela vai perceber que o que acontece? A mamãe, ela gosta do papai, né? Então, ela vai começar a ter um pouquinho ali que ela vai começar a encontrar a questão dos ciúmes quanto à relação. Por que minha mãe beija meu pai? Vocês percebem que muitas crianças, às vezes, não gostam, que o pai e a mãe têm muitas carícias. Então, ali já começa a questão do complexo de Édipo. Esse complexo de Édipo mal resolvido quanto à infância ou na infância, pode gerar aí, na fase adulta, a questão patológica dos ciúmes. E alguma orientação para a gente agir, né, com esses pequenos, para que eles se tornem também adultos menos ciumentos? Sim, é legal estar sempre explicando a criança, estar conscientizando. Às vezes, pessoal, o que acontece? A gente peca, a criança ela é muito interrogativa, ela pergunta demais. E às vezes a gente corta, a gente serra uma informação que era sim para ter dado a uma criança. O porquê que a mamãe ama o papai? Né? As crianças, quando ela tem essas informações, o papai, você nasceu do nosso amor e tal, quando a gente, mesmo que fantasia, mas passa a elas muitas informações, elas vão sim ter mais o pé no chão quanto à criação, quanto ao desenvolvimento e principalmente quanto a essa questão do complexo de Édipo ser melhor formulado. Para que por exemplo, a pessoa que está em casa assistindo, acha que é uma pessoa ciumenta, né? Já tem essa autoanálise e ela quer mudar. O que ela pode fazer? Quais assim as decisões que ela pode tomar para que ela consiga diminuir esse ciúme até se tornar uma pessoa mais tranquila? Primeiramente, parabéns àqueles que tiverem já a análise feita de que necessitam de um cuidado maior. Quando feito a análise, é sim interessante partir por uma terapia, porque ali ela vai entender o porquê desses aspectos emocionais girando em torno dos ciúmes. A terapia ela vai auxiliar, principalmente a pessoa a cuidar dessa autoimagem, em que muitas vezes, pessoal, o ciúmes ele vai estar atrelado à questão de autoestima, entendeu? Então, a terapia convida a pessoa a ressignificar esses aspectos emocionais. Convida a pessoa, então, a se amar mais, a pensar mais em si mesmo do que no outro, porque aí sim esse ciúme pode diminuir. Exatamente, é isso daí.
Pois é, e quando esse ciúme acontece, que a pessoa está vivendo essa situação, a pessoa identifica o ciúme, passa por situações assim, tem uma forma da gente diminuir o ciúme do outro, de nós que identificamos que o nosso companheiro está com ciúme, a gente fazer alguma coisa por ele ou só depende dele isso, essa mudança? Isso daí é uma via de mão dupla, né? A pessoa, lógico, na relação, ela vai ter que passar segurança. Eu acredito que isso é bom para toda a relação. Passar segurança é essencial. Agora, se mesmo tendo esse posicionamento, eu passo segurança ao meu parceiro e mesmo assim eu não tenho um retorno de que a nossa relação ela tá legal, ela tá estável, aí sim, nós dois, né, os parceiros eles terão que procurar análise juntos. Isso é interessante. Sempre quando um começa, vai ter algumas sessões que vão ser convidados aos dois entrarem. Pois é, e a gente falando de ciúme, a gente percebe também que ciúme não está só em relacionamentos de amores, né? De namorados, maridos. São irmãos que sentem ciúmes porque acham que o pai ou a mãe está protegendo mais ou está zelando mais. São amigos que acham que a gente está dando mais atenção para o outro do que para ele. Então, ele está envolvido, né, na nossa vida constantemente. O ciúme está envolvido aí muito em questão a relacionamento, né? Todos os tipos de relação a gente encontra aí os ciúmes. Nesses casos, é perceptível a gente encontrar a questão da prioridade, né? Eu, às vezes, ilusoriamente acho que o meu amigo ou a minha amiga tem prioridade em ligar para tal pessoa. Isso daí, às vezes, é até uma questão ilusória. Né? A gente pode desconstruir com uma conversa, chegando, desconstruindo isso mesmo com a outra pessoa. Sendo sincero, abrindo o jogo. Abrindo o jogo, isso aí. Pois é, e aí para quem está em casa, qual a dica que você deixa, né? Qual a mensagem final, a colocação que você faz desse sentimento, sobre até onde a pessoa deve preservar, até onde deve procurar ajuda? Gente, o amor próprio. Esse é a melhor mensagem que a gente pode deixar aí para essa questão, né? Ame-se primeiramente, porque só amando a si mesmo que você vai poder concluir um relacionamento legal, prazeroso, de amar também ao próximo de uma forma positiva e construtiva. Então vamos amar, vamos ter ciúme sim, vamos respeitar o próximo e vamos aproveitar bastante o Dia dos Namorados. Muito obrigada mais uma vez, Larissa. Obrigada a você, Elisângela, e até uma próxima oportunidade. Mas eu me mordo de ciúme. Mas eu me mordo de ciúme. Mais uma vez, doutora Larissa, muito obrigada por nos receber, muito obrigada, né, pelos minutos dispensados à nossa equipe. Tenho a certeza que você contribuiu e muito com o nosso programa. E você que está em casa assistindo já sabe, né? Se é ciumento, se passou da dose, procure ajuda, procure uma terapia e seja feliz. Afinal de contas, amor é para fazer feliz e não para sofrer. Cuide de você, pense em você em primeiro lugar e ame muito. Agora nós vamos para mais um intervalo, para o próximo intervalo. E na volta, muito mais novidades, muito mais recados, dicas e informações para você conferir aqui no nosso programa Evidência. A beleza é de fechar o trânsito. E o preço é para fechar negócio. EcoSport a partir de R$ 61.690. E aproveite a oferta especial Ford. Você escolhe entre 4 revisões grátis, R$ 2.000 em combustível ou taxa zero. New Fiesta Hatch a partir de R$ 41.790. E para facilitar ainda mais a conquista do seu carro zero, a Franco Ford está em São Silvano, em frente à Igreja Matriz. Franco Ford, preços para fechar negócio. Academia Oxigênio, há 27 anos cuidando do seu bem-estar, oferecendo treinamento funcional, step, musculação, bike indoor, balé, artes marciais, jazz, jump e pilates, inclusive para a melhor idade. Tudo num espaço amplo, ambiente climatizado e com profissionais qualificados. Cuide bem de você, cuide bem da sua saúde com a Academia Oxigênio.